Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao OvaliCast, o podcast do jornal Ovali. E aqui no quadro Viva Citar, onde a gente aborda tudo sobre o universo feminino, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Mas antes de apresentar aqui as nossas convidadas de hoje, eu quero agradecer à Unital, a universidade mais próxima de você, e também ao apoio do Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Chega de mistério, seja bem-vinda, Claudinha. Obrigada, Maiara. Cláudia Coelho, empreendedora no ramo audiovisual e fundadora da Produções On. Depois de anos no CLT, ela decidiu empreender e hoje comanda uma produtora com uma equipe quase toda masculina. Bem-vinda, viu? Obrigada. E Amanda Caputo, advogada trabalhista há 13 anos, com experiência e mestre em direitos difusos e coletivos, com presença constante em veículos de comunicação. É especialista em gestão trabalhista e orienta empreendedoras a tocarem seus negócios com mais segurança. Bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Que bom, Obrigada. Amanda veio de Cruzeiro, Claudinha veio lá de Guará para estar aqui com a gente hoje. E eu quero que a gente comece do início. Vamos ser bem redundantes aqui. A hora da virada, o momento da decisão de empreender. Claudinha, como que foi essa transição do CLT, né, para a vida de empreendedora? O que deu esse start na sua cabeça para você decidir virar empreendedora? Bom, eu trabalhava na TV Aparecida, né? Trabalhei 5 anos lá, e no setor de criação e comercial. E aí foi uma oportunidade que surgiu mesmo. O departamento comercial atendia clientes da TV que queriam investir lá em merchan, no break da emissora, e esses clientes não tinham o material, o vídeo para exibir. Então, juntou o útil ao agradável. Comecei a atender esses clientes, abri uma empresa, né? Pequenininha, na verdade, abri um MEI, né, um CNPJ, e comecei a atender esses clientes de lá. Então foi uma oportunidade que surgiu uma demanda lá dentro que criou realmente a produtora. Então você viu ali uma sacada de uma deficiência que tinha dentro da emissora. Opa, Sim. Tá faltando, né? E eu tenho experiência nessa área. Pegou essa ideia e transformou num empreendedorismo, né? Isso. No empreendimento. E aí depois veio a necessidade. Aí eu comecei com comerciais de 30 segundos e 1 minuto, né? Para passar no intervalo da emissora. E aí veio a necessidade de programas para TV. E aí mudava completamente, né? O conteúdo. E aí abracei a ideia de novo, e só que aí exigia muito mais de mim, de estar presente, acompanhar e montar a equipe. Eu não conseguia mais atender essa demanda e estar dentro da TV. Então no início você fazia as duas coisas. Você continuou com o CLT, abriu a sua empresa paralelamente, e aí depois você entendeu que a sua empresa precisava mais de você. Na hora que começou a demanda do programa, eu não ia conseguir equilibrar Bateu os o ponto. dois. Bateu o ponto. E aí eu decidi arriscar e empreender. Eu lembro que o primeiro programa eu tinha um contrato de 6 meses e meu Deus, tem que dar certo. E como que foi esse primeiro programa? Como que foi esse desafio desse primeiro trabalho, assim, prestado? Foi muito legal, assim, mas foi realmente um desafio, porque na TV a gente tem todo um suporte, né? A gente tem um jurídico, a gente tem nossa chefe, a gente tem toda uma estrutura. Qualquer coisa você tem para quem correr. E na produtora, não. A maior dificuldade era essa parte burocrática mesmo. Sou eu e eu, as pessoas que corriam para mim quando acontecia alguma coisa. Então essa parte burocrática de contabilidade, de gerar nota, a parte do empreender que eu não tinha, né? Então eu sabia fazer vídeo, eu sabia trabalhar no audiovisual e tive que aprender a fazer. E aí, trazendo ainda para essa parte jurídica, de assessoria jurídica, é tão importante, né, Amanda, que as empresas
procurem esse trabalho. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Quando você se formou em Direito, você fez estágio, logo de cara você decidiu empreender, ou você também trabalhou para outras pessoas antes de abrir o seu próprio escritório? Conta pra gente um pouquinho. A minha história é muito parecida com a da Cláudia. Eu acredito que a maior parte das brasileiras, a necessidade, a ocasião faz o ladrão. Ninguém escolhe. Aliás, poucas pessoas escolhem empreender. A maioria é jogada ali a necessidade, a demanda, enfim, a maioria vai pela oportunidade. E foi o meu caso. Na faculdade toda, eu acredito que eu nunca contei essa minha história, assim, em público. Eu comecei a faculdade, eu sempre fui bolsista na faculdade, e eu vi o estudo, a minha escada, a minha porta de entrada para melhora de vida, para o crescimento. E eu fui com tudo. E aí, desde o primeiro ano, eu já comecei a fazer estágio. Eu não sabia nada. Fui fazer estágio em escritório de advocacia. Ficava lá lendo o dia inteiro, porque eu não sabia nem o que era direito, o que era legislação, o que era. Ficava lá, olhando para a cara dos meus chefes, fazendo leitura. É porque, na verdade, na faculdade, né, não é onde a gente aprende de verdade. A gente pega ali a formação, mas só na prática. E aí eu passei por escritórios, eu passei pela vara do trabalho, eu passei pelo fórum, eu fui para todos os lugares que eu podia, para todos os ramos que eu podia explorar. E no último ano, nos meus últimos anos, eu fiz estágio como advogada muito conceituada na minha cidade. E eu falei, bom, vou ficar aqui. Aquela coisa que nós temos, todo mundo tem, que é o comodismo. Vou ficar aqui. Aqui eu tô protegida, aqui eu tenho para onde correr, aqui eu tenho o que todo mundo diz. Eu tenho o meu fixo mensal, que é o que todo mundo busca, a estabilidade. Então você tem o fixo, você tem as férias, você tem suas comissões. Você sabe que no final do mês sempre vai ter aquele valor. Então eu falei, bom, aqui eu me encontrei, aqui eu vou ficar. Já fiz planos, já sonhei com aquilo, já sonhei com a minha sala ali ao lado da dela. E um belo dia veio o famoso: obrigada, o problema não é você, o problema sou eu, mas não vai dar pra gente continuar. Siga seu caminho, enfim. Aí foi aquele susto. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Não tinha recursos, não tinha aquele respaldo familiar, não tinha mais nada, eu tinha que tomar um rumo na vida. O que eu sabia fazer? Sabia fazer cobrança. Um belo dia, saindo da academia, eu vi alguns empresários conversando na porta de uma farmácia de Cruzeiro. Eu falei, entrei na farmácia e um deles puxou o assunto comigo. Eu falei, bom, vocês estão precisando de alguém para fazer cobrança? Como é que tá o inadimplemento de vocês? Deste jeito, na cara e na coragem. E ali tudo começou. E aí eu abri um escritório na parte de cima da casa da minha avó. Era uma mesinha emprestada, uma cadeirinha de brechó. Era bem precário. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu escolhi uma profissão que muita gente escolheu. E agora? Será que eu vou ter sucesso? O que eu fiz da minha vida? Por que eu fiz direito? Mas eu sempre fui apaixonada. Mas sabe aquela coisa que bate? Será que eu fiz a coisa certa? Será que não foi tempo perdido? Será que eu vou ter espaço nesse mundão que tem tanto advogado? Aí eu coloquei amor, e aí eu me dediquei, e aí eu falei, bom, não quero concurso público, não tenho psicológico para isso, não é o que eu quero, eu gosto de lidar com público, com gente. O que eu vou fazer? Aí as coisas foram acontecendo. E aí foram os medos, as inseguranças. Você teve apoio da família? Mais ou menos. Porque geralmente, né, nossos pais, assim, eles querem que a gente também procure algo seguro, né? Sim. Que a gente trabalhe para alguma empresa. Sim, a maioria dos pais, a maioria dos familiares hoje em dia, eles querem que a gente tenha estabilidade. Sim. E assim, para os mais velhos, para as pessoas mais antigas, a estabilidade está onde? Num concurso público, num CLT. A maioria das pessoas... Eu tenho amigas até da minha idade que falam competentes, brilhantes, que seriam excelentes advogadas autônomas, donas de escritório, empreendedoras, que elas falam, não, eu prefiro ter o meu fixo no final do mês. Então, elas preferem não correr esse risco de saber se vão ter ou não e, de fato, ficarem ali presas no CLT ou de fato, sacrificando a vida para passar no concurso público. Então, a maioria das pessoas ainda tem essa cultura CLT e concurso público, que Sim. vocês duas passaram, eu não cheguei a passar, mas que foi um grande... E você, senhora apresentadora? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, aconteceu comigo a mesma coisa, né? Eu vim de 14 anos de CLT, desde os meus 18 anos... nessa estabilidade, nesse comodismo que realmente habita em nós, né? Férias, o dinheirinho aí caindo todo mês. E aí também veio a surpresa, né? Muito obrigada, tchau, é a empresa.
É uma segurança que, na verdade, a gente não tem, Não né? tem. É uma É uma falsa segurança. segurança. E aí, ali eu me vi numa situação pela primeira vez na vida, pensa, né? Quase 40 anos. Mas eu também eu senti a questão da liberdade, desse poder de escolha, de poder parar e pensar um pouquinho, né, nas minhas habilidades, no que eu era capaz de fazer por mim também, né? Igual eu falo, meu marido já é autônomo há mais de 30 anos, então para ele é tão... Aí eu vejo a vida dele e falo, nossa, que bom, né? Poder escolher seu horário, se você vai trabalhar mais porque você precisa daquele dinheiro a mais. Claro que tem todos os riscos, né? A gente precisa entender, igual veio uma pandemia aí, né? Que a gente viveu em 2020, 2021. Querendo ou não, a minha estabilidade com CLT foi o que me segurou ali nessa época da pandemia, né? Então, não é ruim de um todo. Mas hoje, podendo, assim, escolher, né, o que fazer, né, para qual lado seguir, poder arriscar, eu falo que essa sensação, ela é incrível. Então, o meu empreendedorismo ainda está de um sonho indo para a realidade, mas é algo que eu coloquei na minha cabeça que eu quero e que eu não vou desistir. E que, diga-se de passagem, uma empreendedora de sucesso. Claro, é verdade. Caminhando para isso. Com certeza. Muitos dotes, ela é prendada. Ô, Amanda, e qual que é a importância de uma assessoria jurídica para quem já é empreendedor, né? Aqui a gente falando hoje para as empreendedoras, mas claro, para os empreendedores no geral. E qual que é a importância, né, de ir atrás de um advogado, de consultar nesse trabalho que você realiza? Por que um empreendedor ele precisa ter essa assessoria jurídica? Vou dar um exemplo prático, tá? A Claudinha aqui começou, a primeira fala dela, eu não sabia para onde correr, eu não sabia o que fazer. Então assim, ela tinha o know-how de mexer com essa situação, com essa realidade de vídeos, de publicidade, né? Então ela tinha o know-how, mas e o resto? E a parte burocrática? Infelizmente, atrás de toda empresa, atrás de todo empresário, seja ele grande ou pequeno, tem uma burocracia. Não tem para onde você correr. Tem a parte fiscal, tem a parte trabalhista, tem a parte de RH. E eu costumo brincar, cada um no seu quadrado. Contador sabe fazer a contabilidade, advogado sabe lei, vocês têm o seu know-how da sua atividade principal, enfim. Então, cada um tem a sua habilidade. Então, a consultoria ela é importante em todos os ramos. A gente sabe trabalhar. Mas e o restante? E esse respaldo? Não existe um empresário de sucesso que não tem um time bom por trás, que não tem uma boa contabilidade que vai fazer a sua economia, que não tem um bom advogado que vai te direcionar. Desde qual é a melhor, qual o tipo que você se enquadra melhor, o tipo de quadro societário, até o melhor tipo de contratação, como é que você contrata aquele funcionário, como é que você burla fica um termo muito... Mas como é que você se resguarda em relação a um funcionário? Como é que você faz cumprir a legislação? Agora a gente tem a NR1, que visa a implementação dos cuidados com a saúde mental do empresário. Uma empresa pequena, uma empresa grande, ela vai ter que se adaptar a essas normas, regras. Então o advogado ele vai te auxiliar tanto nessa parte preventiva, que é essa parte consultiva, que tem as dúvidas do empresário, a parte de adaptação, como a parte repressiva, a parte do processo judicial. Muita gente acha, o advogado serve só para processar. Não, não, não. O advogado ele te ajuda a evitar processos, que é a parte mais importante. Com certeza. E a parte de se adequar. Até um contrato, olha, eu vou abrir minha empresa nesse ponto. O que você acha desse contrato de locação? Olha, eu preciso contratar um funcionário para cobrir o outro. Como que eu faço? Eu tenho esse problema para resolver. Então, essa parte da consultoria é muito importante em todas as áreas. A gente tem que parar de pensar que a gente sabe tudo. Nós resolvemos muita coisa sozinhas. Nós somos super mulheres, super poderosas. Mulheres, né, meus queridos? Mas nós não sabemos e não podemos resolver tudo sozinha. Nós não podemos pegar o peso do mundo para nós. Verdade. Claudinha, você já viveu alguma situação onde você, dentro da sua empresa, né, onde você precisou de alguma assessoria jurídica, onde você já viveu alguma situação com seus colaboradores? Já, eu acho que a cada virada de chave da produtora, igual eu falei, comecei fazendo vídeos curtos. Tava lá, pequenininho.
Aí, para programa, para TV. Aí a gente chegou a ter uma equipe de mais de 20 pessoas. Então eu falei, peraí, como que vai acontecer agora? E aí, então, também teve essa transição de MEI, né, pra empresa. Sim. E aí teve toda essa assessoria, precisei procurar ajuda. E aí, só que eu não tenho funcionário fixo, então são freelancers, né? Então... Que perigo! Que perigo! Então, a pessoa tem que ser PJ, ela tem que emitir nota, então ela tem que ter um MEI. Então a gente vai tendo que aprender tudo isso a cada virada de chave. E é o que mais tem hoje, né, Amanda? Hoje essa coisa da contratação PJ é o que as empresas vêm adotando, né? Só que existem regras para isso. Sim, a maior demanda hoje que eu tenho no escritório são empresas familiares que começaram pequenininhas e daí do nada fizeram pum! E aí estão com 20 funcionários, 30 funcionários e fala assim, meu Deus, eu vou ter que virar a chavinha, eu vou ter que mudar a minha forma de gestão. Como é que eu faço isso? Aí elas me procuram para que eu possa deixar tudo redondinho, tudo bonitinho, para que elas não tenham problemas com legislação, problemas trabalhistas. Então essa é a minha maior demanda hoje, por incrível que pareça. As pessoas, elas estão com aquela mentalidade antiga, elas estão deixando de lado, elas estão querendo se adequar, estão procurando ajuda. E você perguntou da menina, esse assunto pejotização tá super em alta, super polêmico. Depois da pandemia, todo mundo é PJ Todo agora. mundo é PJ. Tá no Supremo, tá? Então o Supremo falou assim, peraí, é um assunto muito polêmico, é um assunto que tá repercutindo muito, a maior parte dos processos estão girando em torno disso, a gente vai resolver. Por quê? Estava gerando uma insegurança jurídica muito grande. Um juiz pensava de um jeito, o outro pensava do outro, o outro pensava do outro, do mesmo caso. Então, para dirimir essa insegurança, o Supremo pegou para ele para uniformizar, para gerar decisões uniformes. Então a gente está naquela discussão. Por quê? O PJ, né, a pessoa jurídica, ela não tem férias, ela não tem 13º, ela não tem FGTS, ela não tem benefício nenhum. Acabou o contrato, acabou. Não tem um seguro-desemprego, não tem nada que a garanta. Então, assim, isso é benéfico para o empresário, mas ele não pode ser aplicado para tudo. O vínculo empregatício, ele existe. E ele tá aí para isso. Então, assim, você tem aquela habitualidade, você recebe ordens, você tem um chefe. E muitas vezes exigem horário para você cumprir horário, não é por demanda. Meninas, que tá errado isso. PJ não bate ponto. PJ não tem subordinação. É por entrega. É por entrega, é por trabalho feito. Ele resolve a própria rotina. Então, assim, a rotina de um PJ não tem nada a ver com a rotina de uma pessoa física. Então, você contrata lá, empresário, vou me dar bem, tal. A pessoa também fala, ok, vou ganhar mais. Não vou recolher aquela carga tributária, então vou te pagar mais. Isso. E aí vem a oportunidade, vou ganhar mais e eu vou pagar menos. Gente, o funcionário levou essa empresa para a justiça, tem os elementos do vínculo, acabou. Aí vem dobro. E o que a gente mais vê, a minha namorada, ela é CLT. E o que tem de vaga PJ, mas nos moldes do CLT, a gente fala que isso é PJ, mas é das 8 às 6, Sim, uma hora de é almoço. isso. É isso que tá no Supremo. Eles querem cobrar como CLT, né? Que a pessoa trabalhe como a empresa quer, mas não quer, e quer pagar como PJ, não quer trazer os benefícios. Isso não existe. Para ser PJ tem requisitos, para ser CLT tem requisitos. Mas a gente vê hoje nas vagas, as vagas que estão aí postadas, né, em LinkedIn, enfim, em sites, todas específicas aí, com os horários, tudo. E isso não pode realmente trazer, só dessa vaga estar ali exposta dessa forma, já não pode dar um problema? São empresários sem consultoria, sem respaldo, sem essa orientação. Porque um processo trabalhista, imagina só, você pagar de uma vez FGTS, férias de todo o período, multa de 40%, você vai ter que pagar todos os encargos que você poderiam ser diluídos mensalmente uma vez só. Então, são os últimos 5 anos. Imagina pagar 5 anos de FGTS, férias, 13º, dentre outros direitos para um funcionário que vai te levar na justiça. E, gente, a maioria reconhece o vínculo, tá? Não sei como vai ser daqui para frente. Praticamente causa-ganha. Por isso que deve estar, né, no Supremo. Por isso que está no Supremo, entendeu? Para resolver. Vamos continuar reconhecendo o vínculo ou não? Porque, assim, gente, é muito simples você passar 5 anos sem recolher impostos, sem recolher a carga, e depois você ir lá e falar assim, quero vínculo. Entendeu? Então é por isso que também o Supremo trouxe, porque os funcionários também se beneficiam disso. Então essa festa, esse oba-oba que a gente está vivendo hoje no Brasil faz um tempo, vai acabar. Como vai ser o desfecho dessa história? Não sabemos. Não sabemos. Estou ansiosa. Estou ansiosa.
E até hoje a gente tem, né? A gente tem alguns serviços que atuam como agentes de apoio ao empreendedorismo, como o Sebrae. E aí eu trouxe um estudo aqui falando sobre o empreendedorismo feminino. Um estudo do Sebrae sobre empreendedorismo feminino no 4º trimestre de 2024 revela um aumento no número de mulheres donas de negócio no Brasil, atingindo um recorde histórico de 10,35 milhões. Então, assim, apesar dos desafios, o empreendedorismo feminino vem crescendo, vem se fortalecendo, né? Eu queria saber de vocês, que tipo de preconceito ou resistência vocês já enfrentaram no trabalho de vocês por serem mulheres? Você, tem né? Que tem uma horas equipe de podcast pra gente contar. Uma equipe, né? Totalmente masculina. Vamos fazer um podcast de casos, entendeu? Casos. Aconteceu comigo. Na minha equipe eu tenho só uma mulher que trabalha comigo. O resto é tudo homem. E o audiovisual é muito masculino, né? E eu conheci essa menina porque um dia eu falei, não, chega. Gente, precisa ter mulher que trabalha no audiovisual, não é possível. E aí eu comecei a falar com amigos e eu achei ela. E o trabalho encaixou, então ela fidelizou comigo. Mas assim, já tive no comecinho eu trabalho muito com amigo também, né? Então, conheço da TV e aí vem trabalhar comigo e a gente vai conhecendo o mercado e são tudo pessoas mais. que trabalham, fazem aquilo há muito tempo. Muito tempo. Então, eu imagino que querendo ou não, né, obedecer, seguir uma regra imposta por você, pessoas mais velhas, né? Então é homem e é mais velho. Então já aconteceu com um prestador de serviço, piadinha, brincadeirinha, sexista, e aí você fala tipo, meu Deus, tá acontecendo mesmo? Porque assim, é um absurdo de acontecer já normal e é um absurdo de acontecer que eu que tô contratando ele. Sim! Então, a pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Não. E na hora a gente fica assim, e dá uma contornada e segue. E é no quesito de cliente que vem querer conhecer a produtora quando a gente tá fazendo algum trabalho, que gosta e vem querer um contato, nunca perguntam pra mim. Nunca. Eu já tô até acostumada. No começo me incomodava, ficava pé da vida. Hoje o pessoal que trabalha comigo já até sabe. Mais uma vez aconteceu, me procurou. Sempre vai no cinegrafista, sempre vai no técnico, mas nunca na responsável pela empresa. Comigo. E aí o pessoal já tá acostumado, já fala, não sou eu que sou o dono da produtora, é a Claudinha. E aí você vê que a pessoa olha, tipo, desiste de entrar em contato muitas vezes, ou tipo, vou falar com ela, e depois não fala. Cláudia. Então, assim, o pessoal é muito machista, e esse meio hoje tá crescendo, assim, tem bastante gente nova entrando com a internet, né, filmmaker mobile, mas tem muito homem e homem mais velho, então por ser mulher e mais nova, eles não dão muita moral, não. E você, Amanda? São esses dois fatores, ser mulher e ser jovem. É uma combinação explosiva que eu costumo brincar. Eu tô com 14 anos de advocacia. Não podia contar isso aqui, que eu vou entregar a minha idade. Mas, enfim, são 14 anos. E, assim, nós, quando pensamos em advogado, nós imaginamos aqueles suítes, aquelas coisas de TV. Que é um homem mais velho, engravatado, numa sala preta, super sério. Então, aí você vem uma mulher, jovem, assim, com um senso de humor apurado. Quando eu comecei a advogar, o pessoal chegava no escritório e falava assim, eu vim falar com a doutora Amanda. Eu falava, enfim, sou eu. Mas é você? Acho que eles não esperavam. Hoje em dia, não mais, que hoje em dia eles reconhecem mais. A gente mora numa cidade muito pequena, então as pessoas já conseguem ligar o nome à pessoa. Mas no começo foi muito sofrido. Muita gente falava assim, você é a doutora Amanda? E às vezes me escutava e ia embora. Eu chegava para fazer audiência, eu sofria bullying dos outros advogados mais velhos. Até hoje isso acontece em outras cidades. Eu chego lá, advogados homens mais velhos, começa a piadinha, começa a intimidação. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma tarimba maior, assim. E a gente tem que se impor muito mais por causa disso, né? Então, o que não dá pra gente trabalhar normal igual eles. A gente tem que criar uma casca e se impor mais, porque senão é mais difícil. Exato. A sociedade ainda é machista. Totalmente. Entendeu? E as pessoas não conseguem distinguir e enxergar esse potencial na mulher. E assim, a mulher ela já é discriminada quando ela é CLT, porque a maioria... Eu já tive clientes que falaram assim, eu não contrato mulheres porque uma hora ela vai ser mãe.
Uma hora ela vai ter que tirar licença maternidade, aí ela vai ter que sair para cuidar do filho, o filho ficou doente, ela vai ter que faltar. Então eu prefiro contratar homem. Eu já ouvi isso dentro do meu escritório. E eu acho assim que é por isso que a gente vê esse crescimento de mães virando empreendedoras. Sim. Mães que, né, com a maternidade, elas decidem empreender, porque elas sabem que o mercado, o mercado tem esse preconceito com as mães. Então elas tentam se virar, muitas vezes viram, né, doceiras, boleiras, fazendo alguma coisa, né, dentro de casa, um artesanato, porque infelizmente a gente sabe que as empresas tem, né? Sempre, mas você tem um filho de quanto tempo? Então quem vai ficar com o seu filho? E se seu filho ficar doente? Coisas que a gente não vê, perguntas que a gente não vê para os pais. Isso é proibido, tá? Isso é proibido numa entrevista. Isso é uma entrevista de trabalho. Você perguntar pra mulher, você perguntar quem vai ficar com o seu filho. Mas você costuma faltar muito? Isso é assédio moral. E se ele ficar doente? E se ele ficar doente, quem vai ficar com ele? Ele costuma ficar doente? Já vi entrevistas de emprego que perguntaram se o filho tem alguma doença, se você tem marido, se você tem rede de apoio. Gente, que isso? E quando você lê o artigo aí que tá batendo recorde de mulheres empreendedoras, me veio isso à cabeça também. É um dos motivos, né? A mãe solo, muitas vezes, tem que se virar, tem que fazer alguma coisa pra cuidar do filho, pra manter a casa, não tem com quem deixar. É verdade mesmo. E eu vejo assim também na questão quando a mulher, né? Ela tá no CLT dentro de uma empresa e ela se qualifica, ela corre, ela é competente e ela perde muitas vezes a promoção pro homem. Porque geralmente o mercado ele é machista, ele é totalmente machista e ela não tem vez ali. Então ela entende que ela precisa fazer por ela. E aí muitas vezes ela abre sua empresa, né, prestando aquele serviço que ela, né, aquele trabalho que ela sabe que ela é capaz, que ela é boa. Só que não é difícil, eu imagino. E a questão financeira para você empreender. Claudinha, como que foi para você? Você já tinha um dinheiro guardado? Porque assim, muitas vezes no CLT a gente, beleza, se você já não tem sua casa própria, você paga um aluguel. Se você mora, a não ser que você mora com seus pais, né? Essa questão financeira é um desafio? Foi um desafio? Você já levou muito calote? Conta pra gente aí um pouquinho. No começo, eu não tinha nenhum dinheiro guardado. Era meu salário CLT, não dava, né? Não permitia guardar dinheiro. E eu não tinha equipamento nenhum. E eu não tinha nada, na verdade, era uma oportunidade, um sonho, né? E uma coragem. E um contrato de 6 meses que tinha que dar certo. E aí, eu comecei, né? Quando eu saí da TV, não tinha estrutura nenhuma, equipamento nenhum, e eu alugava os equipamentos. E eu tirava do meu lucro ali, né? Falei, não, tem que alugava tudo a estrutura, gravava o programa e aí depois de uns 3 meses, 4 meses, aí eu consegui comprar o meu equipamento. Rápido. E aí eu Nossa, foi rápido. Foi. E aí eu consegui comprar... Tá cobrando caro, hein, Cláudia? Né? Não, eu tenho uns 9 anos isso já. E aí lógico, não comprei tudo, né? A gente foi comprando aos poucos, tudo mais, e hoje a gente tem a nossa estrutura própria, graças a Deus. Mas perguntou do calote, né? Gente, assim, calote, não, mas a gente sempre teve uma dificuldade, assim, alguns clientes receber, e a gente tem que dar uma rebolada, e espera mais um pouco, e aí paga a equipe Nossa, a equipe eu priorizo muito pagar. Assim, primeiro eu pago a equipe, depois se eu receber, é o meu lucro. Porque, sei bem como é isso, é a realidade em casa também. Porque assim, se você não tem sua equipe, como é que você vai realizar um novo trabalho? E aí a gente tem uma maneira antes 50% antes, 50% depois. Geralmente é 50% para gravar e depois a gente entrega o material quando tá o restante pago. Mas aí em 2020 a gente virou a chavinha de novo, que a gente entrou na campanha política. Em 2020 a gente fez uma campanha em Taubaté e agora no passado, 2024, nós fizemos 3 campanhas no Vale, então a gente tá nessa crescente. E aí eu tive um probleminha com um cliente. Tive que entrar com advogado para receber e tudo mais. E foi o mais próximo de um calote que eu cheguei. Chegou. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um acordo, eu recebi dele. Mas, assim, calote de não receber, nunca tive. Por isso que é importante um contrato, né, Amanda?
Ai, gente, contrato é um assunto muito polêmico. Anda me estressando muito ultimamente. Quando o cliente não liga, fala assim, você tem um modelinho de contrato para me passar? Ou então o cliente, esses dias, aconteceu essa semana, uma concorrente da minha cliente falou para ela assim, por que você está pagando advogado? O seu próprio sistema gera seu contrato. Gente, eu demoro mais ou menos de 2 a 5 dias para fazer um contrato. Um contrato é a garantia do cliente, a sua garantia. Não é o Google que faz um contrato, uma inteligência artificial ou o seu sistema. E não existe modelinho. Cada empresa, cada pessoa tem uma necessidade diferente de um contrato. E é muito importante, tanto para os iniciantes, quanto para os que estão ali há muito tempo na labuta, terem um contrato bem feito. É a garantia. Eu brinco que graças à falta de palavra das pessoas, de comprometimento, de adimplemento, que hoje eu tenho trabalho, então o contrato te salva nessas ocasiões, entendeu? E são pequenas jogadas que o advogado coloca ali, que te evita de um processo de 3 anos de cobrança para um processo de 6 meses. Então, assim, contrato, gente, não existe modelo. Parem com essa ideia, não tem modelo, o modelo não existe. Ele é personalizado para cada caso. Ele é personalizado e não é uma bobeira. E precisa de um profissional, né? Exato. Um advogado. E é isso mesmo que você falou, é uma cláusula que está no contrato que facilita você receber muito mais rápido, não entrar com processo, Sim. levar anos na justiça. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, para que você tenha um contrato que tem uma validade de um cheque que você apresenta e tem que ter o pagamento, precisa de 2 testemunhas. A maioria das pessoas não sabe disso. E aí chega lá com um contrato sem testemunha. O contrato é válido? É. Mas ele vai demorar 3 anos para você conseguir recebê-lo judicialmente. Por causa de 2 pessoas. Por causa de 2 pessoas. Isso aí, quem que te orienta? O seu advogado. Uma cláusula ambígua, que dê uma duplicidade de entendimento. Você perde dinheiro por isso, você perde um processo por isso, você perde um cliente por isso. Então é muito importante. São detalhes que todo mundo fala assim, é bobeira. Gente, mas não é bobeira. Você acha que isso está dentro dos maiores erros que os empreendedores cometem? Tem mais? Sim, tem um monte. Tem a questão do contrato, tem a questão de achar que o contador sabe tudo. Eu acredito que advogado e contador trabalhem lado a lado, mas a maioria dos contadores acha que é o jurídico. Então tem muito erro nessa parte, tem muito erro do empresário. Eu vou economizar aqui, eu vou economizar ali, e aí acaba com esse prejuízo gigantesco no final. Eu costumo brincar que é uma economia porca. Porque você economiza aqui e você gasta 5 vezes mais aqui. Então, gente, assessoria é importante. Bom, para quem tá começando, o Sebrae, como você disse, é muito importante. Eu ia pedir para você alguma dica mesmo de ouro, prática, para quem tá começando a empreender. Sebrae é super importante. Tutorial, gente. Hoje a gente tem o YouTube, o TikTok. Em falta de informação, a gente não deixa de ter. Então, procura também uma consultoria do Sebrae, procura um profissional da sua confiança. Começa aos pouquinhos, mas começa. Não pode deixar de começar. Sim. E vocês já tinham empreendedores na família? Pessoas que vocês se inspiraram, né? Que vocês já olharam e falaram, nossa, deu certo, eu também quero empreender. Tinha alguém na sua família que empreendia e você olhou e falou, quero também? Já, minha família quase que inteira. Toda empreendedora. Meu avô empreendedor, meus tios, minha mãe hoje faz 3 anos que ela empreende. Gente, a mãe da Claudinha, eu amo a mãe da Claudinha, eu acompanho ela nas redes sociais, ela é uma empreendedora e uma influenciadora incrível. A mãe é uma figura. Ela tem uma loja de acessórios femininos e aí ela criou a loja, chama Chiquita Bacana. E aí ela entrou no personagem e hoje ela é conhecida como a Chiquita. E ela, mentira! E ela cria conteúdo agora, fitness no Instagram, e agora tem um bloco de carnaval. Mentira! Então, assim, a família é chacoalhada. Eu acho que as redes sociais também, elas vieram, né, para contribuir muito com os empreendedores, e ainda mais quem tem ainda esse carisma, essa coragem de meter a cara no vídeo, na internet, falar. Gente, o TikTok, o Instagram criaram empreendedoras e empreendedores. Muitos empreendedores surgiram dali. E pessoas que dão curso hoje, às vezes um curso ensinando a fazer um bolo, né, um doce. Muitas empreendedoras ali hoje. E a parte do marketing também é muito importante, né? Sim. E hoje com as mídias virtuais isso tá muito mais simples, assim, mas lógico que você também precisa de uma assessoria, entendeu? Um vídeo de qualidade. Vamos fazer aqui um merchan da coleguinha. Ô, Amanda, e pra você, no tribunal, como mulher, você já vivenciou algumas situações, assim, por ser mulher? Eu já fui trancada dentro da sala de um juiz. Mentira. Conta Fui fazer uma audiência no estado do Rio de Janeiro e acabou a audiência, o juiz falou pra mim assim, quero falar com você. Falei, pronto, é o fim para mim.
Fiquei nervosa e tudo mais. Ele pediu pra todos saírem da sala e trancou a porta e entrou na frente. Ele falou assim, você me passa seu telefone? Que isso? E eu era comprometida na época. E assim, uma pessoa bem mais velha, assim, e tudo mais. E eu fiquei tão sem rumo, assim. E assim, aí na hora eu falei, o que eu faço? Se eu não passar, ele vai julgar improcedente meu processo. Ele vai acabar com a minha vida profissional. E se eu passo, eu vou estar dando abertura. No final, eu me senti tão coagida que eu passei o contato. Mas eu saí de lá tão devastada. Eu imagino. Tão devastada, eu me senti invadida, eu me senti mais que assediada. É uma sensação de impotência. E tipo assim, sabe? A pessoa usa do poder dela pra te assediar. E, assim, eu saí dali destruída. Você era mais nova? Foi uns 3 anos atrás. 3 anos nem atrás. tanto tempo assim, né? E eu fiquei sabendo que esse profissional, ele tem essa atitude com várias outras advogadas mulheres jovens. Nossa. Eles aproveitam da posição deles também, né? O cargo dele, ele era juiz, superior a você. E no audiovisual também, né, Mayara? A gente já tem uma esfera muito de glamour no audiovisual, da televisão. Então, muitas vezes acontece, né? O book rosa. De ouvir piadinha, e aí é isso. Putz, o que eu faço? Se eu responder, acaba aqui. É sempre colocando em jogo, né? A gente por ser mulher e o nosso profissionalismo. E a maioria das mulheres mais desenroladas, assim, mais desinibidas, como Sim, nós três, como nós. assim, as pessoas confundem muitas coisas. Totalmente. Não sabem separar o profissional do pessoal, não sabem... Gente, quantos clientes eu já tive? Eu sou uma pessoa muito dada, que eu fui cumprimentar com um aperto de mão e um beijo no rosto, assim, e depois eu tive que ouvir outras pessoas comentando que eu assediei o cliente, que o cliente estava achando que a gente estava flertando. Nossa. É muito complicado. Cada situação Exatamente. desnecessária. No fórum, quando eu comecei a advogar, por exemplo, tinha um serventuário que tinha lá os seus 60 e poucos anos, que o pessoal dizia que a gente tinha um flerte. Não, eu tava sendo simpática. Então, assim, é muito difícil ser mulher empreendedora, ser uma mulher profissionalmente ativa nesse aspecto. A gente é muito mal interpretado também. Ô, Claudinha, e no mercado audiovisual, por que você acha que tem poucas mulheres, por exemplo, né, de mão de obra mesmo? Na verdade, não tem poucas mulheres porque a gente trabalha, né, com outras empresas, emissoras, tem bastante. Mas por que você acha que, por exemplo, a sua produtora, essa parte mais técnica, tudo, por que você acha que a maioria são homens? Eu acho que é uma dificuldade do fundo do vale, viu? Porque a gente vê aqui para São José, São Paulo, a gente vê que essa é outra realidade. Existem mais mulheres, mas lá no fundo do vale, onde a gente está, é uma grande dificuldade. Por quê? Eu também me pergunto. Eu não sei se é falta de oportunidade. Não sei, porque oportunidade tem curso técnico. A gente tem a Pauline, lembra da Pauline? Sim. A Pauline, o sonho dela sempre foi ser cinegrafista, né? E ela já estava também trabalhando, né, numa emissora aqui do fundo do vale há mais de 15 anos. E ela não conseguia essa oportunidade. Não conseguia. E aí ela resolveu, né? Não, eu vou procurar algum lugar que para eu ir atrás desse sonho. Hoje ela tá na Globo Rio. Então, é o que eu falei. No fundo do vale é mais difícil. É o preconceito, né? Pode ser essa cabeça fechada de valorizar o homem, de valorizar o masculino. O medo. Dela se destacar também, né? E, gente, a mulher, ela carrega consigo esse medo de ser discriminada, esse medo de se sobressair numa equipe de homens, esse medo de chamar atenção, esse medo de assédio. Muitas não entram nesses grupos de homens porque elas têm medo, né? E o que você ainda sonha conquistar na sua empresa? Eu sonho almejar um novo mercado. Não um novo mercado, mas eu falei, a gente vem de uma crescente desde 2020 no ramo político. E eu acho que esse é certeza que esse é o novo foco da produtora agora. De abranger mais esse conteúdo político, não só nas campanhas a cada 4 ou 2 anos, né, que ano que vem a gente tem de novo, mas também durante todo o mandato dos candidatos, prefeitos, vereadores, deputados. Então essa é a nova meta da produtora aí, especializar cada vez mais na política. E você, Amanda, na sua carreira de 13 anos aí já tão consolidada, quais sonhos você ainda tem dentro da sua empresa?
Ai, eu vou te contar, Mayara, que hoje eu sou uma pessoa tão realizada com o que eu tenho. Óbvio, a gente jamais pode ser acomodado, a gente sempre quer almejar coisas novas, mas eu sempre quis trabalhar nessa área trabalhista, hoje eu consigo trabalhar só com isso. A gente sempre acha que não vai conseguir trabalhar só com um determinado nicho, que a gente tem que abranger tudo. Hoje eu trabalho só com trabalhista, hoje eu tenho o meu nome, que é uma coisa que eu sempre quis ter, eu achei que eu nunca fosse conseguir. Então, assim, eu sou tão grata. Então, assim... E você tem funcionárias, Amanda? Sim, eu tinha 2 mulheres que cresceram ali comigo, ficaram ali comigo e se encorajaram ano passado e resolveram abrir seu próprio escritório. Demais. Eu acho que isso que é o verdadeiro líder, né? A verdadeira liderança é essa, é que encoraja, né, seus funcionários. Foi muito difícil perdê-las, porque elas já estavam comigo há 7 anos. Então foi muito difícil perdê-las, mas elas tinham que voar, elas são super capacitadas. Enfim, elas voaram, tô feliz por elas. Tiveram que ter muita coragem, demoraram muito tempo para ter coragem, para abrir o próprio negócio, para começar do zero. Gente, começar do zero é uma coisa que assusta todo mundo. Não tem como. Com certeza. E elas sabem que elas podem contar com Sem você, dúvidas. Né? Ganhou 2 parceiras a mais no Exatamente. mercado. Então. E quais os conselhos vocês dariam para uma mulher que tem o sonho de empreender, mas ainda está faltando coragem ali, não tem a coragem de dar esse pontapé inicial? É um pouco clichê, todo mundo fala, mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem que começar. Se a gente ficar esperando muito a hora de estar perfeito, de estar preparada, não vai nunca. Como eu falei, eu comecei, eu não tinha nem equipamento próprio, nem estrutura, nem equipe, nem nada. Era só eu. E aí eu falei, o que eu tenho que fazer agora para fazer acontecer? Ah, então tá, preciso de uma equipe, preciso de um equipamento, eu vou alugar, depois eu compro o meu. E então é isso, gente. Tem que começar. Não espera estar preparado, né, Mayara? Porque você vai aprendendo no caminho, e as a coisas vida vai vão passando, fluindo. a idade vai chegando, né? Nunca estamos preparados, Nunca estamos 100%. preparados. Se a gente esperar estar Sim. preparado, nós nunca vamos dar o E primeiro às vezes passo. vem de um susto, né? Como o meu veio, da Amanda, Né? a Claudinha pegou ali, né, entendeu ali uma jogada que estava precisando, uma deficiência de uma empresa. É importante a gente estar atento a isso também, aquilo que a gente é capaz, o que a gente pode oferecer, acreditar no nosso profissionalismo. Acreditar no nosso potencial. Com certeza. Toda mulher tem um potencial que ela desconhece. Tanto que nós fomos projetadas por Deus para sermos mães, donas de casa. E por que não boas profissionais? Por que não competentes? Por que não... A igualdade, ela começa aí. Não é verdade? Com certeza. E esse é o seu conselho, Amanda? Sem dúvidas, não fique esperando não, gente. Nós temos muita vida pela frente, a vida é muito curta também, então nós temos que começar pra já. Não tá feliz? Sente que algo te incomoda, que dá pra virar a chavinha, que dá pra fazer diferente? Vamos aí, que isso? Né? E foi isso, né? Hoje a gente ouviu aqui história de mulheres reais que não esperaram a permissão de ninguém para correr atrás dos seus sonhos, né? Dos seus objetivos e abrirem as suas empresas. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Obrigada Espero você. que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo hoje. Obrigada Ah, você, gostei Mara, pelo muito. convite. Muito legal. Que bom. Gente, esse foi mais um episódio do OvaliCast, o nosso podcast do Jornal Ovali. E esse é o quadro Viva Citar. Tudo para mulheres, tudo sobre o universo feminino. Compartilha aí com quem você acha que vai gostar bastante desse episódio, tá bom? A gente se vê. Até o próximo.